Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bianca e eu vou ficar responsável pela parte de História do Brasil, tá bom? Bom, antes de começar, eu gostaria muito de falar sobre o que a gente chama de História do Brasil, né? Porque o vestibular e a escola tratam como História do Brasil a partir do momento que os portugueses chegam no Brasil, né? Então, quando os portugueses chegam no Brasil, ou quando os europeus chegam na América, a gente começa a falar da história do Brasil. Isso não é muito correto, né? Porque o Brasil tem história antes dos portugueses, antes dos europeus. Então, infelizmente, a gente ainda tem essa visão eurocentrista sobre os fatos, sobre os fenômenos históricos, mas era só isso que eu queria dizer mesmo, que a história do Brasil ela vem antes da chegada dos europeus, mas o que eu vou trabalhar com vocês aqui é, infelizmente, a partir da chegada deles, tá? Então, pra gente falar, pra gente entender o que levou os portugueses a saírem dos seus países para enfrentar um oceano, desbravar os oceanos, ir à procura de outros lugares, a gente precisa voltar um pouco na história. Então, a gente vai começar falando da Baixa Idade Média, a gente vai tentar entender o que estava acontecendo aí na Baixa Idade Média que levou ao desenvolvimento desse desejo pelas expansões ultramarítimas, tá? Então, começando aqui, a Baixa Idade Média Europeia. Ela vai desde o final do século XI, início do século XII, até o século XV, tá bom? E assim, quando a gente pensa em Baixa Idade Média, a gente pensa principalmente na crise do sistema feudal. Então vamos tentar lembrar o que era esse sistema feudal e por que ele chegou até essa crise, né? Então, assim, quando a gente pensa em sistema feudal, a gente pensa num conjunto de características sociais, culturais, econômicas, políticas que determinam esse sistema. Mas as principais, as mais determinantes características desse sistema feudal são duas principalmente, que é a descentralização política e a economia característica desse tipo de sistema. Então tá bom. A descentralização política, se vocês lembrarem, é o fato de não ter a centralização em uma figura, a centralização de poder em uma figura. Então a gente não tem um rei que vai ser responsável pelo reino inteiro. Alguns reinos e cidades até tinham reis, mas eles eram insignificantes, eles não tinham autoridade. E é exatamente isso que acontece nessa época. O poder é descentralizado porque cada nobre ele tinha um pedaço de terra e ele ficava responsável por aquele pedaço de terra, que eram os chamados feudos, né? Inclusive, relações entre os nobres foram criadas, que é aquela relação de suzerania e vassalagem. Então, não existia essa centralidade, entendeu? Cada nobre ficava responsável pelo seu feudo, aí dentro do feudo tinham mais feudos, enfim. Não tinha um poder centralizado, ninguém para comandar todos esses feudos, tá? Então isso realmente é muito importante. Outra coisa muito importante é a economia, como eu falei. A economia do sistema feudal, ela é basicamente agrária. Ela é agrária e de subsistência. Então não tinham relações, por exemplo, vamos plantar para exportar. Não, ela era basicamente de subsistência, que significa que eles plantavam para ter uma autossuficiência do feudo, para esse feudo não depender de outros feudos ou de outros lugares para sua própria sobrevivência, entende? Então, eles plantavam para sobreviver. Era basicamente isso. Eles queriam ser autossuficientes. Então, essas são as duas principais características. A crise do sistema feudal, ela começa quando a população continua crescendo, a população vai crescendo exponencialmente e a produção de alimentos não acompanha esse crescimento. Isso porque as terras férteis estavam acabando. Então não tinham mais terras férteis o suficiente para suprir a demanda dessa população que estava numa crescente constante. Isso foi uma das principais causas
que levou às cruzadas. As cruzadas foram expedições organizadas. Nessas expedições, todo mundo participou, assim, não tinha uma classe específica, não eram só os camponeses. Tiveram expedições dos nobres, tiveram expedições dos reis, tiveram expedições de crianças, tiveram expedições dos camponeses, tiveram muitas expedições de tudo quanto é classe que existia ali no sistema feudal. E elas tinham uma justificativa religiosa, que é porque elas eram expedições em direção ao Oriente, né? Então, Oriente, onde eles sabiam que tinha um povo árabe muito significante ali, né? E então eles usavam uma justificativa religiosa de levar a fé aos infiéis, mas a principal causa era econômica, tá? Muitas vezes a religião era utilizada como uma forma de mascarar a verdadeira justificativa, mas a procura de terras, a busca de uma nova forma de continuar mantendo esses feudos em pé eram realmente as principais causas, tá? E aí, se a gente pensar que as cruzadas eram expedições que acabavam ligando, de certa forma, o Ocidente com o Oriente, porque o pessoal estava saindo do Ocidente, indo em direção ao Oriente para buscar essas terras, a gente pode pensar nisso como uma retomada da comunicação do Ocidente com o Oriente. Então, por muito tempo, houve essa separação, né? O Ocidente ali com os feudos e o Oriente vivendo outras coisas. E a partir das cruzadas, há uma retomada dessa comunicação. E o Oriente, ele tinha umas características muito importantes, assim, por exemplo, eles tinham o maior número de especiarias, né? Então, essa comunicação permitiu que o povo ocidental descobrisse essas especiarias e potencialmente comercializar essas especiarias, certo? Então, foi muito importante por conta disso, e houve também uma reabertura do canal do Mediterrâneo, né, da comunicação que antes, se a gente for pensar na Grécia Antiga, existia muito, né, era muito importante esse canal comercial que o Mediterrâneo exercia. Nesse momento ele foi reaberto. E aí a gente começa a pensar no renascimento comercial e urbano. Primeiro, essa palavra renascimento é uma palavra que é bastante discutida, porque nunca houve, de fato, vamos dizer assim, a morte do comércio para haver, então, o seu renascimento. O comércio sempre existiu e ele continua existindo, mesmo no sistema feudal. A questão é que o comércio não era, nem de longe, a principal fonte de renda dos feudos e dos... Não existiam, assim, muitas pessoas que viviam do comércio, entendeu? A economia agrária era realmente a principal. Então o comércio ficava meio em segundo plano, por isso que eles falam de renascimento. Só que a gente não pode esquecer que o comércio continua existindo, nunca houve a morte assim do comércio. Então, com a retomada dessas rotas, com esse novo estabelecimento de contato entre o Ocidente e o Oriente, as pessoas passaram a voltar a comercializar de uma forma significativa. E isso levou ao surgimento de feiras, cidades, rotas comerciais. E aí, como eu falei, né? Com esse surgimento de feiras, rotas comerciais e tal, foram começando a surgir as cidades. E essas cidades, que começaram com o nome de burgos, fez surgir uma nova classe de pessoas, né, integradas aí nessa economia, que eram os burgueses, que eram as pessoas que dependiam do comércio para viver, tá bom? Então isso faz parte do renascimento comercial e urbano. Então lembrar que o comércio voltou a ter uma importância bastante grande aí nesse cenário. Aí tá, cidades importantes quando a gente fala de comércio, que é importante lembrar porque vez ou outra eles citam essas cidades nos enunciados, e aí já é importante ligar uma luzinha e lembrar do renascimento comercial e urbano. Então,
Gênova e Veneza, que ficam ali no norte da Itália, então bem próximo do canal do Mediterrâneo, Flandres, a costa do Mar Báltico e as costas portuguesas. Bom, outra coisa importante. A acentuação da crise feudal aconteceu com sucessivas catástrofes do século XIV. Gente, lembrem desse século XIV, quando a gente pensar em Idade Média Europeia, Baixa Idade Média Europeia, como tudo de desastroso que poderia acontecer, aconteceu nesse século, tá? Então a gente teve a Grande Fome, a Peste Negra, a Guerra dos 100 Anos e as Jaquerris. A Grande Fome, ela foi causada principalmente pelo que eu já tinha dito para vocês anteriormente, que é o crescimento exponencial da população não foi acompanhado pelo crescimento exponencial de alimentos. Então, eles ainda estavam buscando terras. A população estava crescendo, mas não tinha terra o suficiente para plantar, eles não produziam alimentos o suficiente para alimentar essa população que estava crescendo. Então, isso causou essa grande fome. Outra coisa que causou essa grande fome também foi, mais uma vez, mais um desastre, né? Alguns desastres naturais implicaram nessa crise de alimento porque destruíram plantações inteiras. Então, teve alguns desastres naturais que afetaram, por exemplo, toda a plantação de batata na Europa inteira. Então, nenhum lugar da Europa tinha as batatas para vender. Então, além dessa falta de terras férteis, tiveram alguns desastres naturais, algumas mudanças climáticas muito grandes que afetaram aí as plantações e acabaram deixando as pessoas passando muita fome, muita gente passando muita fome. Bom, a peste negra, ela foi uma doença, né, que matou muita gente da Europa. Eles estimam que tenha matado quase que 1/3 da Europa da época. Então, foi muito séria. No próximo slide, eu coloquei uma foto de como os médicos se vestiam para ir tratar dos doentes. Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, e guerra é sempre sinônimo de acentuação de crise, assim. Guerra exige muita despesa, exige que muitas pessoas morram nesse processo, então isso favoreceu essa crise feudal. E as Jaquerris, elas eram revoltas camponesas. E aí, para explicar isso, vamos pensar no cenário como um todo. Então, vamos pensar na Baixa Idade Média e no que estava acontecendo. Eles não tinham terra, eles estavam passando fome, peste negra matando todo mundo, guerra. E, ao invés dos senhores feudais darem uma amenizada e tentar manter os seus camponeses minimamente felizes e minimamente contentes com a situação que eles estavam, para que eles não, enfim, fugissem dos campos em direção à cidade, já que o comércio estava crescendo, não, os senhores feudais não tentaram agradar os camponeses. Eles, na verdade, fizeram o contrário. Eles aumentaram a taxação de impostos, aumentaram o número de impostos, aumentaram a quantidade desses impostos. Então, sei lá, se eles tinham que dar X de comida para os senhores feudais, agora eles dariam 2x. Isso era impossível naquele cenário, né? Se a crise chegou para os nobres, imagina para os camponeses, né? Então isso provocou uma revolta muito grande, e essas revoltas camponesas, elas eram extremamente violentas. Deixa eu mostrar aqui os slides, ó. Essa imagem aqui de baixo, não sei se vai estar dando para ver na tela a minha seta, mas acho que sim. Essa imagem aqui, ela é uma representação de uma Jaquerie. Então você pode ver, ó, você pode ver que os camponeses saíam com facas, machados, pás, matando todo mundo, sabe? Quem eles vistem pela frente, eles matavam. Tamanha era a revolta. Essa imagem de cima, ela é aquilo que eu falei, né? A imagem de um médico e de como ele se vestia para ir tratar os doentes. Essa outra imagem, ela é a representação de um feudo. Então, o feudo, ele era separado, né, dividido em manso senhorio, que normalmente era representado aí, tinha um castelo, normalmente, né,
e todas as terras que eram exclusivas do Senhor. Tinha o manso comunal, que eram as partes que podiam ser utilizadas por todos os camponeses, eram divididos, né? Então, normalmente tinha moinho, tinha forno, enfim, essas coisas que todos os camponeses poderiam utilizar em conjunto. E o manso servil, que era onde os camponeses ficavam e era onde eles faziam as suas plantações, tanto as suas plantações para a sua subsistência, quanto as plantações para abastecer o senhor feudal, enfim. E essa imagem de baixo, ela é a imagem de uma cruzada, né? Quando a gente vê essa cruz vermelha aqui, normalmente nos remete a essas cruzadas. Bom, agora eu vou falar um pouco da formação dos reinos ibéricos. Os reinos ibéricos, eles sempre foram um tanto quanto diferenciados dos outros reinos da Europa. Então, enquanto os outros reinos ainda estavam no sistema feudal e ainda tinha uma descentralização de poder, os reinos ibéricos, eles tiveram uma centralização muito mais rápida do que os outros reinos. Isso por quê? Bom, se vocês verem aqui na imagem que eu coloquei, dá para ver que tinha um mosaico de reinos, né? Então a gente tinha o condado portucalense, mas esse condado nem sempre existiu. Antes ele era junto com o reino de Leão. A gente tinha o reino de Castela, Navarra, Aragão, condado da Catalunha. E a gente tinha essa grande parte que era ocupada pelos muçulmanos. E foi justamente essa parte ocupada pelos muçulmanos que começou a causar uma controvérsia. Por quê? Os ibéricos achavam que aquela parte da península era deles por direito. Toda essa península ibérica, ela tem uma relação com os visigodos lá, né, da antiguidade. E os ibéricos, eles consideram descendentes dos visigodos. Por isso, eles achavam que essa península era deles por direito e, portanto, eles tinham que recuperar essa península. Foi isso que gerou a Guerra da Reconquista, que é nada mais, nada menos do que a tentativa dos reinos ibéricos de reconquistar essa península e expulsar os muçulmanos dali. Bom, em primeiro lugar, né, acho que eu coloquei... Ah, tá aqui, ó. Em 1139, o Dom Afonso Henriques de Borgonha proclama a independência de Portugal em relação ao Reino de Leão. Então, formou-se o Condado Portucalense, né, tornou esse condado independente do Reino de Leão. E aí, por que eu falei da centralização? Só para concluir, essa independência aí do condado portucalense pelo Henrique de Borgonha foi responsável por deixar a dinastia Borgonha, como eles falavam, por muito tempo aí no poder do condado portucalense. Então, por que os reinos ibéricos eles tiveram uma centralização de poder mais rápida do que os outros reinos da Europa? Na verdade, no reino ibérico, o sistema feudal nunca foi assim 100% efetivo. Eles sempre mantiveram o comércio assim de uma forma até que significante, né? Não era como nos outros reinos europeus, que o comércio ficava em segundo plano, eles sempre mantiveram bastante esse comércio. Então, isso é uma questão. E a gente tem que pensar que eles estavam em guerra, né? Então, essa guerra de reconquista para expulsar os muçulmanos, ela foi extremamente importante para essa centralização, porque não tem como os reinos entrarem em guerra contra um povo sem estarem centralizados. Iria ficar simplesmente caótico, né? Eles precisam de uma figura para liderar todo o movimento. Então, principalmente por conta disso, os reinos ibéricos eles centralizaram antes e o comércio ele era utilizado muitas vezes para bancar toda essa guerra, todo esse custeio, assim como o exército, né, para bancar o exército também. Então aqui eu coloquei que a Guerra de Reconquista ela foi um empreendimento militar e religioso, porque de novo eles tinham aquela desculpa religiosa, né, de que os muçulmanos eles eram infiéis. Aí até eu falei da guerra justa contra os muçulmanos, eles chamavam de guerra justa, porque é como se eles estivessem lutando contra
assim, para eles estavam lutando contra infiéis, então por isso que era justa, né? Porque eram pessoas que conheciam a religião, mas não a praticavam. Então era como se matar em nome de Deus fosse aceitável. Até hoje utiliza-se esse termo guerra justa para falar de guerras que envolvem religião, né? E, bom, o objetivo deles era povoar e colonizar o território, que eles achavam que era deles por direito, e, como eu falei, monarquia centralizada politicamente com forte controle sobre a economia, tá? Bom, falando agora de Portugal especificamente, em 1283, ai, na verdade é 1300, eu errei aqui no slide, depois eu conserto, mas é 1383, aqui no tópico tá certo. Em 1383, ocorreu a Revolução de Avis. O que foi essa revolução? Bom, a causa dessa revolução foi a morte do rei Dom Fernando Formoso, que era da dinastia Borgonha, e que em 1383 ele morreu. E ele não tinha herdeiros homens, ele tinha uma única filha, que não podia assumir o trono, porque ela era mulher. E essa morte do rei provocou uma crise sucessória por conta da falta de herdeiros. Bom, essa filha que o rei tinha, ela era casada com o rei de Castela. Então, o reino de Castela tentou se aproveitar dessa crise e falou, opa, peraí, a filha dele, que é a única herdeira que ele tem, não pode assumir o trono. Mas como ela é casada comigo, que sou o rei de Castela, vamos fundir aí os dois reinos. Para a nobreza de Portugal, não teria problema nenhum, contanto que o rei continuasse mantendo os privilégios da nobreza, não teria problema nenhum. Só que o grupo mercantil e o setor popular não gostou nem um pouco dessa proposta de fundir os dois reinos. Isso porque o grupo mercantil ele tinha muito medo de perder a sua autonomia, né? Porque, querendo ou não, nenhum dos outros reinos ele tinha esse comércio tão aflorado como o reino de Portugal. Justamente por aquilo que eu falei, né? Que nas costas portuguesas, esse comércio marítimo e tal, ele era bastante significativo. Então ele tinha medo de perder essa autonomia do rei querer controlar tudo, ou a nobreza querer controlar. E os setores populares eles tinham muito medo da opressão, porque se juntasse os dois reinos, a nobreza acabaria fortalecida e oprimiria ainda mais esses setores populares. Então o grupo mercantil e os setores populares se juntaram e eles lutaram por quase 2 anos contra o reino de Castela e conseguiram aí vencer essa luta e proclamaram em 1385 Dom João de Avis como rei de Portugal. O Dom João de Avis ele era um irmão bastardo do Dom Fernando, por isso que ele foi proclamado como rei de Portugal. Essa revolução ela foi extremamente importante porque ela permitiu que uma relação entre o rei e o grupo mercantil fosse fortalecida. Então, essa relação entre o grupo mercantil e o rei começou a ser bastante fortalecida, assim como ela seria ainda mais fortalecida com as expedições, começou aí nessa época a ser fortalecida. Bom, agora já indo para o final, a Baixa Idade Média ela vai até o século XV, como eu havia dito, e ela termina com a queda do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, que é quando a Idade Moderna começa. E aí, pra gente aqui agora, gente, toda essa parte de Baixa Idade Média, Idade Moderna, vocês vão ter mais aprofundado em história geral, tá? O que eu tô fazendo aqui é só dando uma passada mesmo do que é importante para as nossas aulas, porque a gente vai ter em História do Brasil, tá? E aí, para isso, o que eu quero que vocês já vão sabendo para a próxima aula? O absolutismo. Então, na Idade Moderna, as monarquias começam a voltar a ter poder. Os reinos começam a voltar a se centralizar e aí ocorre o absolutismo, né? Que é a centralização do poder no monarca, mas é uma ultracentralização. O rei passa a ter poder sobre tudo e sobre todos os poderes. Enfim, então saber do absolutismo é muito importante. E o mercantilismo, que era a política econômica aí da Idade Moderna,
e que tem algumas características. Então, falando aí de uma delas, que é o metalismo. Bom, o metalismo ele é caracterizado, ele é uma forma de saber qual país é mais rico ou menos rico. Isso com base única e exclusivamente dos metais preciosos. Então, quanto mais metais preciosos um país produz, mais rico ele é. Produz não. Quanto mais metais preciosos um país possui, mais rico ele é, tá bom? Esse era o metalismo. A balança comercial favorável, que era basicamente o país ele tem que importar em maior quantidade do que ele exporta, não só em quantidade, mas em valor. Então, o valor das coisas que ele importa tem que ser maior do que o valor das coisas que ele exporta para manter essa balança comercial favorável. E as taxas alfandegárias? As taxas alfandegárias foram muito importantes, principalmente quando a gente estiver falando de colônia e metrópole, porque essas taxas elas acabaram fazendo com que a colônia sempre tivesse que comprar da metrópole, e um dos motivos era porque os produtos da metrópole eram sempre muito mais baratos, justamente porque a metrópole taxava os produtos de outros países. Então, as taxas alfandegárias elas são muito importantes para essa criação da dependência da colônia com a metrópole, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Qualquer dúvida vocês podem mandar para o meu e-mail, sugestões, críticas, elogios, enfim. É isso, muito obrigada.